está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que você tem de conhecer o seu próximo calçado de corrida. O calçado de hoje é um tênis extremamente pedido nos últimos 40, 50 dias. Informação sobre o lançamento desse tênis vazou na mídia internacional. Os loucos por lançamentos de calçados de corrida logo já se ouriçaram esperando esse tênis chegar no Brasil. Eu fui surpreendido com o lançamento no Brasil no começo de março, recebi o tênis uma semana antes dele chegar nas lojas e pude avaliar durante um mês. Hoje é dia 29 de março, eu estou gravando esse review que vai pro ar na sexta-feira que vem, que é o dia que você já está assistindo. Ou seja, hoje eu tenho um mês de experiência para te falar sobre o Nike Lunar Epic Flyknit, que é um calçado muito diferente do que você está acostumado, bichão. Para começar, ó, olha o que ele tem aqui, ó. Tem uma meia embutida. Será que é legal? Será que eu gostei? Fica aí e assiste a partir de agora mais um quadro Testamos, hoje com o Lunar Epic Flyknit da Nike. Muito bem, meus corredores, antes de mais nada, eu quero dizer que, bicho, tá sendo uma experiência diferente avaliar esse calçado. É um calçado muito diferente do que a gente está acostumado e vocês sabem, a minha opinião, sempre quando as marcas implementam algo novo no mercado, eu sempre dou um voto de confiança e acho bacana demais tecnologias novas, inovar em tecnologias que já se suspeitavam serem suplantadas, ou seja, toda vez que você busca novos caminhos, atalhos, com uma finalidade que é proporcionar para o corredor uma corrida mais bacana, sempre ponto positivo para a marca que assim o faz. E a Nike assim o faz há bastante tempo. No ano passado eu fiz o review do Odyssey aqui, fiz o review do Elite, eu falei das combinações de tecnologia que a Nike tem implementado nos calçados, eu falei sobre as diferenças de cada linha. Você já sabe que a linha azul da Nike é uma linha que busca mais velocidade, busca mais explosão, resposta de energia, enquanto a linha Lunar Long é uma linha que busca mais amortecimento. Você sabe a minha opinião sobre o amortecimento Lunar Long, que é um dos amortecimentos mais leves e confortáveis do mercado, sem perder a responsividade. Então agora, nesse momento, você vai conhecer a minha opinião sobre o grande lançamento do ano da Nike, que é o Lunar Epic. Eu vou mostrar na Verb de perto, porque, bicho, tem coisa diferente rolando aqui e você tem que ver de perto. Vamos lá. Bom, na Verb, já estou te mostrando o Lunar Epic Flyknit. Antes de mais nada, vou começar pelo cabedal. Se é um calçado Flyknit, você sabe que a gente está falando de um cabedal feito de knit. O knit é um material patenteado da Nike, e apesar de estar super disseminado em outras marcas, a Skechers está fazendo calçado com knit. A Adidas inventou um novo knit, que é um material que eles patentearam, mas que também é uma espécie de knit que está dentro do Ultra Boost, mas a primeira empresa a fazer o knit no mercado foi a Nike. E a Nike consegue um knit expansivo. O que isso quer dizer? O knit da Nike, em vários pontos de contato com o pé, ele tem expansividades diferentes. Ou seja, o knit aqui nessa meia improvisada, ele tem uma expansividade X, e no cabedal tradicional, na parte que cobre o pé, ele tem uma expansividade diferente. Esse knit da Nike, teoricamente, é um knit que tem um ponto, um nó diferente para dar mais respirabilidade. E aqui na frente você consegue ver que ele tem furos bem maiores do que a maioria dos calçados da Nike que são forjados em knit. Esse calçado respira realmente muito mais. Isso é um ponto positivo. Bom, tá bom, Gustavo. Antes de você entrar no ponto do resto do cabedal, que é óbvio, é isso que você quer saber, por que esse calçado tem essa meia. Deixa eu terminar de falar do knit antes de falar sobre essa meia, porque aí a coisa complica e começa a ficar mais difícil. O contraforte desse calçado também é forjado em knit, como você pode ver, mas o knit do contraforte, ele tem um material duplicado em cima, que parece uma plastificação. Não existe um material plástico dentro, ou seja, esse calçado não tem nenhum tipo de suporte, não tem nenhuma estrutura plástica dando suporte. Ele é inteirinho forjado em knit, tá? 100%, full time knit. Mas aqui no contraforte existe um material emborrachado em cima do knit. Aqui ele respira pouco na frente, no arco do pé e na frente ele respira bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não te dá nenhum direcionamento de passada, também não te dá suporte nem para pronação nem para supinação, é um calçado para pisadas neutras. Bom, para finalizar o cabedal, antes da gente entrar no que interessa, que é o soquezinho que tem aqui nessa meia no calçado. Como que o knit funciona? Normalmente o knit é um material mais maleável, que ele
ao você utilizar o knit, com frequência o que acontece? Ele fica mais esgarçado, ele fica mais amarrotado, é um material que não tem tanta durabilidade. Então o que a Nike faz para aumentar a durabilidade do knit? Coloca a amarração do Flywire. Vou mostrar de perto na Vurby para você ver. Todas essas linhas verde clarinhas são a amarração do Flywire, que ajudam a dar um pouquinho mais de pressão, abraçar um pouquinho mais o seu pé quando você tem um cabedal que é feito em knit, que normalmente é um cabedal que amarrota, fica mais flácido, fica mais flop antes do tempo. O forte desse calçado não é a durabilidade, a gente está falando de um calçado que prioriza o ajuste ao invés da durabilidade. Então, se você está buscando um calçado para durar muitos quilômetros no teu pé, esse não é teu parceiro. Agora, você está buscando um calçado que tem um design inovador, que tem um ajuste bacana, que vai abraçar o teu pé de uma maneira diferente, principalmente na parte do tornozelo, e aí nós vamos entrar nisso já já, então esse pode ser o seu calçado. Matei o cabedal da parte tradicional? Beleza, então vamos ao que interessa, que é essa meinha aqui. Ah, beleza, por que esse tênis tem essa meinha? Bom, não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar das chuteiras Nike Magista? Bom, essa é uma linha que a Nike lançou de chuteiras um pouquinho antes da Copa de 2014, que serve para... Como funcionava essa linha? Eram chuteiras feitas de material de couro sintético ou de couro verdadeiro, mas que na parte do bocal, na gola do tênis, tinha uma meia emendada, que é uma meia de um material elástico, um knit elástico, colada no cabedal da chuteira. Essa chuteira Magista ficou muito famosa durante a Copa, é uma linha de chuteiras da Nike e que prioriza o quê? Prioriza que o jogador de futebol, na hora que execute o movimento do chute, tenha a sua perna, tornozelo e pés unidos numa estrutura que dê unidade, fluidez ao movimento. Essa é a ideia da chuteira Magista e que a Nike chupou para reproduzir aqui no Lunar Epic. Só lembrando, o Lunar Epic é um calçado que vem assim, com a meinha em cima, mas tem uma versão sem a meinha em cima. Bom, ao trazer essa tecnologia para o Lunar Epic, teoricamente a Nike vende uma ideia de que está unindo pernas, tornozelos e pés dos corredores para que dê mais fluidez ao movimento da passada. Mas, gente, vamos lembrar que movimento de passada de corredor é muito diferente do movimento de chute de um jogador de futebol. E enquanto o movimento do chute de jogador de futebol, você quer uma unidade das estruturas, perna, tornozelo e pé, no movimento do corredor existe uma dissociação entre perna, tornozelo e pé. Então, amigão, isso daqui, esse material que está aqui, pode te dar mais conforto, pode te dar mais segurança, pode te dar mais sensação de segurança, mas tecnicamente não vai mudar em nada a sua corrida. Fui bem claro? Muito bem. Vamos olhar de perto na Vurby para você entender. Essa é a meinha que está em cima do cabedal. Por dentro ela tem um acabamento que dá um pouquinho mais, dá um agarre na sua canela. O material é muito mais elástico e espesso do que o material do knit do resto do cabedal. A sensação que dá é que você está correndo com uma meia soquetezinha, aquela meia que tem um caninho pequenininho. Se você curte correr assim, ótimo. Se você curte correr sem meia, vai ser estranho, bicho. Você vai ter uma meia ali em volta da tua canela. É uma sensação que para mim foi muito estranha, porque eu corro com meias que não tem cano. Então para mim foi uma sensação estranha. Eu tentei até dobrar a meinha para correr com a meinha mais baixa, para dar uma sensação um pouquinho menor disso. Só que aí a dobra desse material em cima da canela pressionou muito a minha canela e eu não gostei. Bom, só para terminar a avaliação de cabedal, tá, desse calçado. Respira super bem, mas é um knit. E como é um knit, ele se deteriora mais facilmente, fica mais flop. Então, para combater esse problema, eles colocam o Dynamic Flywire, que é a amarração mais competente. A meinha é legal, é interessante, mas não vai influenciar diretamente na tua passada. Pelo contrário, no meu entender, ela ajuda na associação das partes da sua perna, tornozelo e pé. Quando muitos corredores gostam da dissociação desses elementos. Tá aqui, é uma opinião, você pode gostar ou não, minha opinião. Vamos de perto agora falar sobre entressola, bichão. Se você acha que as diferenças desse calçado estão apenas no cabedal, você está muito enganado. Bom, solado Lunarlon, você já sabe, já falei do solado Lunarlon, é o solado mais amortecedor e menos responsivo que a família Zoom e mais amortecedor. Mas esse solado Lunarlon não é um simples solado Lunarlon. Primeiro, nós estamos falando de um calçado de 10 mm de drop. Ele tem 28 mm atrás e 18 na frente. É um calçado alto, são 28 mm, bicho. É difícil você pegar um calçado que tem 28 mm no solado.
ele tem ele namora um pouco o maximalismo, apesar de não ser um calçado maximalista, mas ele namora um pouco o maximalismo. E como você pode ver, ele não tem estruturas na parte de baixo de borrachas injetadas. Você trabalha inteirinho na espessura da milimetragem da entressola. Antes de falar tecnicamente da entressola, só um ponto. Então, quando você tem um calçado assim que não tem borracha injetada e tem uma sola larga, sola larga, além de aumentar o amortecimento e te dar mais conforto, ela ajuda também a dar um pouquinho mais de durabilidade, porque, cara, o desgaste da entressola é sempre maior do que o desgaste do solado injetado, da borracha injetada. E esse calçado não tem borracha injetada, então, mais um ponto contra a durabilidade do Lunar Epic. Certo? Agora vamos falar da entressola e as diferenças desse Lunarlon para outros Lunarlon. Esse Lunarlon aqui é um Lunarlon com injeção dupla. O que isso quer dizer? As peças de Lunarlon, elas vão se conectando através do calor e não através de cola. Bom, na hora de colar uma peça na outra para transformar esse calçado nessa espessura de entressola, eles utilizam então o calor ao invés da cola. Isso dá um composto mais uniforme para o solado de Lunarlon. O amortecimento está aqui, se você está acostumado a correr de Lunarlon, é exatamente o que você está acostumado. Ele é um pouquinho mais largo, mais grosso do que você está acostumado no Lunar Glide, nos outros calçados de Lunarlon. E ele tem mais uma pequena diferença, que eu vou mostrar na Vurb. Bom, como você pode ver na Vurb, o que ele tem aqui? Ele tem cortes feitos a laser no meio do Lunarlon. Agora, esses cortes não estão simplesmente aqui, ó, na entressola, eles estão na parte de dentro também. E eles estão também na parte de baixo. Todas essas áreas aqui que representam os pontos onde o corredor faz o contato com o solo são feitas de Lunarlon e tem os cortes a laser. Para que servem esses cortes a laser, Gustavo? Bom, toda vez que você tem cortes a laser na lateral, você tem camadas de Lunarlon agindo umas contra as outras no movimento de aterrissagem e de decolagem. Isso aumenta a absorção de impacto. Você tem um calçado com mais absorção. No entanto, você tem um Lunarlon menos responsivo. Por quê? Porque na hora da decolagem, amigo, você tem várias camadas, vários cortes a laser, um trabalha contra o outro e aí ele fica menos responsivo. Todo calçado que é mais absorvedor perde responsividade. Isso é uma relação, é ação e reação. Aumentou o amortecimento, perdeu a responsividade. É isso que acontece com o Lunar Epic. Ah, então, Gustavo, pô, me fala uma coisa, se ele não é responsivo, mas ele não é um tênis de... ele é um tênis de rodagem, então ele é um tênis de rodagem, mas é um calçado de 236 gramas. E esse daqui, que é o modelo 42, deixa eu confirmar, 238 gramas no modelo 42. Então, 238 gramas no modelo 42 é um calçado de rodagem super leve, super leve. Você pegar que a maioria dos calçados de rodagem tem acima de 280 gramas. Então ele é um híbrido? Ele é um híbrido, mas ele não trabalha responsividade, ele trabalha amortecimento e é muito fácil de conhecer isso. Se você, por exemplo, está acostumado a correr com o Flyknit Lunar 3 ou com o Lunar Glide da Nike, você vai sentir mais responsividade do que com o Lunar Epic. Por quê? Porque os cortes a laser no Lunarlon transformam o Lunarlon numa entressola mais amortecedora e menos responsiva. Fui bem claro? Vamos lá então, de pertinho, para eu te mostrar o solado, bicho, que tem esses cortes a laser também e fazem com que o calçado seja um calçado multidirecional. O que isso quer dizer? Bom, você lembra quando eu falo da família Free, que ele tem aqueles hexágonos embaixo? Os hexágonos servem para você mudar de direção, ter agilidade na mudança de direção. Os cortes a laser feitos nessas partes de contato do solado com o solo também servem para te dar a facilidade na mudança de direção. Isso é muito bacana e é super perceptível. Uma outra coisa que aumenta é a tração. Se você pensar que é um calçado que não tem borracha injetada no solado, como é que ele vai fazer a tração? Bom, esses cortes a laser ajudam a dar tração, mesmo em pista. Eu fui com esse tênis para pista e estava molhado e ele não escorregou, o que foi surpreendente, porque para mim era óbvio que esse calçado ia escorregar, porque ele não tem nenhuma borracha injetada, nenhum grip embaixo. Então, isso foi um ponto positivo para mim. Bom, falando em ponto positivo, então, vamos falar agora dos pontos positivos e negativos do Nike Lunar Epic Flyknit. Primeiro ponto negativo, bicho, não tem suporte, zero de suporte. Não tem suporte aqui, não tem suporte no pé, não tem suporte... Ah, mas Gustavo, eu sou um corredor que gosta de correr com meio pé, eu gosto de corrida natural, não sei o quê. Bala, manda bala e seja feliz. Mas a maioria não é. Quando a maioria não é, você faz um calçado sem nenhum tipo de suporte, você limita o direcionamento de passada, limita o suporte, a contenção das irregularidades da sua passada, você entrega um produto que não é todo mundo que pode usar. Ah, mas o que você está falando? Se eu tiver sobrepeso, eu não posso usar?
Pode, bicho, você pode usar com o peso que você quiser esse calçado. Você não pode pisar torto com o peso que você quiser nele, porque ele não vai conter em nenhum momento a regularidade da sua passada. É difícil entender isso? Nem um pouco. Bicho, a hora que se você tiver uma pronação severa ou uma supinação severa e for correr com esse calçado, você vai sentir o tênis saindo para as laterais. É natural. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de suporte. Isso diminui a versatilidade, que seria muito bacana de um calçado de rodagem com 238 gramas, seria muito bacana que ele tivesse um pouquinho de suporte, porque ele atenderia mais corredores, mas não é o que acontece aqui. Certo? Segundo ponto negativo, e para mim o principal ponto negativo desse tênis é a durabilidade. Ah, Gustavo, seu tênis está 0 bala, como é que você pode falar isso? Eu posso falar isso com a minha experiência nos outros calçados que trabalham com o Knit, da Nike, e principalmente com a minha experiência com calçados que não tem borracha injetada no solado. O que eu quero dizer é o seguinte, o Knit ele tem uma deterioração mais rápida que os outros tipos de mesh. É natural isso, por isso que a Nike coloca o Flywire aqui, para dar uma amarração mais competente, e quando ele ficar mais esgarçado, quando ele perder a competência dessa amarração legal que ele tem hoje, o Flywire ajuda a te manter um tênis no pé inteiro, mas não é o que você espera num calçado daqui a 400 km. Tenha certeza disso. Outro problema de durabilidade está aqui no solado. Como é que faz um calçado sem borracha injetada no solado, bicho? É um calçado de rodagem. O cara que vai correr com esse tênis, 10 minutos de drop, ele vai enfiar o calcanharzão no chão. Calcanharzão no chão, nesse material aqui, parece um marshmallow, bicho, esse solado. Vai dar desgaste. Todos esses cortes a laser que vocês estão vendo aqui no calçado, futuramente vão sumir, porque o desgaste é natural desse calçado. Então, para mim, durabilidade, ponto negativo desse tênis, certo? Primeiro ponto positivo, flexibilidade, bicho. Quando você tem um calçado que tem 238 gramas, serve para ser rodagem também, mas ele é super flexível assim. Para os caras que estão acostumados a correr com meio pé, que estão acostumados a uma corrida mais natural, é legal, sente pouca diferença. Mesmo com esse tamanho de entressola, 28 mm atrás, 18 na frente. Eu me arrisco a dizer que mesmo se você está acostumado a correr com um tênis com uma milimetragem menor, mais reduzidos, ou então com um drop menor, você vai sentir pouca diferença porque a flexibilidade desse calçado permite que você faça a entrada com o meio pé, mesmo com 10 mm de drop, certo? Segundo ponto positivo é o ajuste. E o ajuste, a sensação do ajuste se dá principalmente por conta do cabedal e da meia. É legal? É legal. Vai mudar sua corrida? Não vai mudar sua corrida. Te dá mais sensação de ajuste? Dá. Tem gente que não gosta, tem a pressão no pé. Eu sou um cara que gosta de que meu pé trabalhe lateralmente assim, enquanto eu estou correndo. Tem gente que não gosta, mas a sensação de ajuste está aqui presente. Você vai sentir isso quando correr com esse calçado, certo? Terceiro ponto positivo é o amortecimento. E aí, amigão, como eu falei que ele perde responsividade, como eu falei que os cortes a laser ajudam a dar uma aterrissagem mais confortável, é óbvio que se ele perde responsividade, aumenta o conforto, e o conforto dessa entressola está muito acima das outras entressolas de Lunarlon que a Nike tem no mercado. São prós e contras que se abraçam. Você escolhe quais funcionam para você e quais não funcionam e vê se o Lunar Epic vai ser o seu próximo tênis ou não. Recapitulando para você, nós estamos falando de um tênis que tem 238 gramas no modelo 42, esse que está aqui na minha mão, 10 mm de drop, 28 e 18. É alto, é altão. E é um calçado para pisada neutra que está disponível no mercado pelo preço sugerido de R$ 799. Que é um preço alto, a gente sabe. Mas é lançamento, bicho, e daqui a pouco vai lançar sem a meinha. Se você não quer a meinha, vai ter sem a meinha também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um quadro Testamos. Sexta-feira que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!